levaria, numa cadeia, né, de eventos, também a destruição das reformas que estavam sendo implementadas naquelas regiões. Então você tem a situação do apoio de Calvino à morte de Miguel Serveto. Entre 1546 e 58, as pessoas haviam sido... até 1546, 58 pessoas haviam sido executadas e 76 exiladas por conta da política de controle eclesiástico do consistório sobre os cidadãos de Genebra. Então você tem a situação que esse controle torna-se exagerado. Então é um controle de um grupo que é influenciado diretamente por ex-reformadores e que limitam a ação da vida das pessoas. Então esse controle estabeleceu um estado teocrático ali que de fato excedia, né? Excedia sua alçada de influência, excedia sua alçada de atuação, que deveria ser religiosa. Então isso de fato não poderia continuar desta maneira, que produziria ainda poderia vir a produzir ainda muitas mais tragédias, né? Então essa situação ela foi útil durante o tempo, mas de fato não poderia se prolongar por muito mais tempo. Essa situação essa influência muito próxima entre essas lideranças religiosas protestantes e o chamado consistório. Após o julgamento de Serveto, a autoridade de Calvino na cidade não tem rival, pois os teólogos de todas as demais regiões da Suíça protestante lhe tinham dado apoio e seus opositores se calaram, não querendo tomar lados na questão. Calvino funda a Academia Genevensis, tornando-se o principal centro de reflexão teológica calvinista. Em 1564, Calvino falece, sendo sucedido por Teodoro Beza, que era ainda mais radical do que ele. A Bíblia é a palavra de Deus, já é um meio para encontrar Cristo, a palavra viva de Deus. Colaboração teológica de Calvino. O Novo Testamento não elimina o Antigo Testamento, mas aperfeiçoa. A relação do fiel com a Bíblia se dá pela intervenção momentânea do Espírito, porém se dá apenas na igreja, pois do contrário a sua interpretação cai no subjetivismo. E aí existe uma ideia de uma autoridade interpretativa, tá certo? Vinculada à autoridade da igreja, né? Então a igreja tem como que uma exclusividade nessa interpretação, né? Para combater o subjetivismo, como ele diz aí. Então você tem também que olhar essas questões, essa questão desse autoritarismo, né? Com o qual eles estão se colocando. É o que já foi colocado por Justo Gonzalez no início, quando ele diz que eles se dividiram da igreja católica, mas para se tornar as novas autoridades. Então é isso que tem que observar também dessa questão desses reformadores. Eles racham a igreja católica. Para quê? Para eles serem agora as novas autoridades. Eles não querem que isso continue se dividindo, né? Que tenham novas fragmentações. É o que você vê com Lutero e você vê com Calvino. Calvino estabelece o consistório, quer dominar todo o quadro da situação. Então você vê esse comportamento, né? Agora, claro, isso não veio a ser dessa maneira. Houveram tantos outros grupos que não concordaram com muitas das atitudes deles e passaram a conduzir outros movimentos. E aí você tem o maior exemplo de insatisfação com essa atitude vista como autoritária, tá certo? E muito atrelada às autoridades governamentais da época, foram os anabatistas, que questionaram esta associação entre a igreja e essas estruturas de poder, dizendo que a igreja tinha que ter um outro caminho, partir para outro caminho. De fato, ter total independência do Estado. Há quatro ministérios na igreja: pastores, mestres, presbíteros ou anciãos e diáconos. Pastores e presbíteros formam o consistório, que decide os rumos da igreja. Eucaristia é uma transformação espiritual dos elementos por meio do Espírito Santo e da fé que cada um possui. A questão da tulipe, tá certo? Da soteriologia calvina, total depravação, eleição incondicional entre o monergismo, tá certo? Então não há participação dessa questão da aceitação ou não para a salvação, mas isso foi predeterminado por Deus desde a eternidade, aqueles que seriam salvos e os que seriam condenados. É muito daquilo que Calvino demonstra na sua política em relação a Genebra, essa questão dessa dominação total, este autoritarismo, tá ok? Então isso acaba
sendo também expresso, muito expresso na sua forma de soteriologia. Expiação limitada, né? A expiação é somente para aqueles que Deus decretou que seriam salvos. Graça irresistível, aqueles que foram decretados que seriam salvos não tem como resistir. Então aqueles que serão salvos vão ir, né, de forma compulsória, né, vão ser salvos. Perseverança dos santos. Então você tem a situação na qual aqueles que Deus determinou que seriam salvos não podem se desviar da salvação, tá ok? Então as fontes consultadas aí, e Justo Gonzalez, o livro que eu li para vocês também, que é utilizado como fonte aí, tá ok? Só para dar uma olhada na reforma, quando ela se expande para outros territórios, vamos dar uma passada aqui, ó. Na França, qual é a situação? A luta de Francisco I contra a Itália leva ao surgimento do humanismo na França, alimentado por franceses que descobriram o humanismo bíblico naquele país. Um desses humanistas foi Jacques Lefebvre, que eu falei para vocês, ó, que começa a escrever sobre a salvação pela graça e não vinculada à questão da autoridade papal, da autoridade da instituição, né, da igreja. Não, a salvação é pela fé. E aí você tem o padre Lefebvre já como um impulsionador, tá certo? Dessa ideia que começa a contrastar com a mentalidade católica. A cidade de Meaux se tornou centro de ensino de um grupo de humanistas que queriam reformar a igreja de dentro para fora. Você começa com um primeiro impulso que parece que trará uma reforma no mesmo nível de Lutero na Alemanha e de Calvino e Zwinglio na Suíça. Mas isso não acontece porque não há um engajamento de muitas autoridades francesas. Surgimento de escritos luteranos e o desejo da alta classe média e dos trabalhadores da cidade e do campo de romperem com as travas sociais estimula o movimento reformador. Falta de uma liderança eficaz mina os resultados. O surgimento de Calvino leva os valdenses do sul da França a se converterem ao calvinismo, então eles aderem. Os valdenses vieram antes. João Calvino surge, começa a trabalhar de forma extraordinária em Genebra. Os valdenses veem nisso, né, positivamente, esse movimento reformista, eles aderem. Então torna-se uma força calvinista, né, que aderiu ao calvinismo, anterior, mesmo sendo anterior a eles, torna-se uma força reformada no sul da França. A resistência leva Calvino a dedicar suas institutas ao rei Francisco. Com o desejo de liderar também a reforma francesa, Calvino envia mais de 150 pastores, que trabalham entre 1555 e 1556. Conseguiram organizar a Igreja Reformada Francesa 3 anos depois, apesar das perseguições. Em 1560, o grupo já estruturado, com sínodo e confissão de fé próprias, passa a ser denominado de huguenotes. Com medo da estruturação do movimento, a política real muda de perseguição à guerra religiosa. Entre 1562 e 1598, ocorrem 8 massacres contra o grupo reformado organizado na França. Henrique de Navarra, líder dos huguenotes, torna-se rei em 1598 e, apesar de voltar à fé católica, proclama o Edito de Nantes. Ele proclama o Edito de Nantes por causa do massacre na noite de São Bartolomeu. Então ele estava ligado aos huguenotes, mas ele, para não estragar o seu casamento com Margarete, né, ele adota, né, oficialmente o catolicismo, então ele adota de modo oficial a fé católica, mas ele é sempre um apoiador dos huguenotes. Então ele passa a ser, né, junto à corte, uma espécie de um escudo para esses huguenotes, tá ok? Depois ele mesmo vai ser morto por um fanático católico. Com essa tolerância, os huguenotes mantêm exércitos nas 200 cidades sob seu controle. Esta paz acaba em 1685 com Luís XIV, desejando um só Estado, rei e fé. Persegue o grupo, que se vê forçado a fugir para a Inglaterra, África do Sul, Estados Unidos, Prússia e Holanda. Então eles vão fortalecer outros movimentos. A fuga dos huguenotes, habilidosos artesãos e profissionais liberais, leva a um colapso econômico, que faz a França perder a luta por colônias no século XVIII para a Inglaterra. Olha só o jogo, né? O xadrez dessa situação. Então a perseguição se intensifica, né? Luís XIV tira aqueles privilégios que foram dados pelo rei anterior, né? Por Henrique de Navarra. E aí, com essa perda dessa segurança, esses grandes profissionais que estão ali, que são huguenotes, são protestantes,
resolvem deixar o território, uma vez que não há segurança para eles ali. Eles fortalecem, tá certo? Uma vez que levam para esses territórios para onde vão, levam sua habilidade, levam seu dinheiro, seus recursos, e enfraquecem a França. E a França perde para a Inglaterra na influência sobre muitos territórios. E aí você tem a Inglaterra se fortalecendo economicamente, politicamente, com um número de colônias absurdo. Na Revolução Industrial, isso vai ser um grande mecanismo aí para a Inglaterra, né, conseguir cada vez mais poder. Desde o ocorrido, o protestantismo tem pouco alcance na França. Anos depois, por volta de 1640, ocorre um movimento na Igreja Católica Francesa semelhante ao puritanismo inglês, o jansenismo, encampando ideias reformadas no catolicismo. Então, o jansenismo, semelhante àquilo que acontece dentro do anglicanismo, ele exige, tá certo, uma nova postura. Ele exige uma modificação dessa estrutura do movimento a partir de dentro. Então você tem esse movimento jansenista que tem essa característica que não é uma reforma aberta no sentido de romper, tá certo, com a estrutura católica, mas é uma exigência de que houvesse transformações ali, de que houvesse uma modificação de comportamento. Blaise Pascal, um importante cristão, tá certo, foi seu defensor mais famoso, aceitando os ensinos jansenistas em 1654. O movimento centrado no convento de Port-Royal, próximo de Paris, é devastado em 1710 por Luís XVI e seus escritos condenados pelo Papa em 1713. Na Hungria, a reforma é professada por 2 a 3 milhões de húngaros nos dias de hoje. As ideias luteranas não foram bem recebidas a princípio pela raiva dos húngaros com os alemães. Então, uma questão de rivalidade, né? Uma rivalidade entre esses dois povos fez com que Lutero não fosse bem aceito entre eles. Mas aí eles aderem de forma muito mais forte à reforma calvinista. A partir de 1550, estudantes que retornaram de Wittenberg e Genebra trazem a fé reformada ao país. Com a tradução do Novo Testamento ao Magiar por João Erdős, o país adota rapidamente o protestantismo. Em 1570, a Confissão Húngara é publicada e a partir de 1572, uma perseguição se inicia e dura cerca de 2 séculos. Mesmo com os esforços jesuítas para a reconversão, a tolerância é conquistada em 1781 e a liberdade religiosa em 1848. E aqui a reforma na Escócia, tá certo? Que foi uma das que deram mais certo. A Escócia possuía um reinado fraco, que dava maior poder aos chefes de clãs locais. As ideias luteranas entram no país originalmente por Patrick Hamilton, que chega a afirmar que o Papa era o anticristo. Ela é executada na fogueira em 1528. George Wishart é outro que paga o preço por sua fé, sendo queimado em 1546. Entre mentes, a rainha Maria Stuart, enviada à França para estudar, se casa com o herdeiro do trono francês, tornando a Escócia possessão daquele país. A frouxidão moral dos franceses irrita a população, alimentando a futura reforma. Aí você tem Knox, tá? João Knox, que trabalha arduamente pela reforma na Escócia, 1514 a 1572, formado na Universidade de St. Andrews e ordenado ao ministério em 1536. Discípulo de Wishart, passa por algumas voltas até se tornar capelão da coroa, antes de fugir para Frankfurt quando Maria Tudor assume o trono francês. Em Frankfurt, Knox adota a visão calvinista, retornando à Escócia em 1559, apoiando o movimento de alguns nobres franceses que se reuniram em 1557 em Edimburgo para fazer o pacto para levar a palavra de Deus à Escócia. Após um pedido de ajuda da rainha Elizabeth, você teve Eduardo IV, tá certo? Quando ele morre, Maria I tenta voltar ao catolicismo na Inglaterra. Quando Maria morre, Elizabeth, que adota uma via mais pacificadora. E agora Knox, buscando o apoio de Elizabeth, a Escócia consegue se libertar do domínio francês, permitindo o início da reforma. Então você tem essa postura mais liberal em relação a esses movimentos religiosos. Com o fim do domínio francês, o parlamento escocês se reúne em 1560 e, orientado por Knox, põe fim ao controle papal sobre a igreja escocesa, declara ilegal a missa, revoga todos os decretos contra os hereges
e aceita a Confissão de Fé dos Seis Joões, elaborada rapidamente. Confissão de cunho calvinista, permanece até a adoção da Confissão de Westminster, em 1647. O modo de governo é representativo presbiteriano, com sínodos e uma Assembleia Nacional. No final da vida, Knox debateu muito com Maria Stuart, que tem toda a continuidade, a resistência católica de Jaime V, que era o rei anterior, e Maria Stuart era a filha dele, que retorna à Escócia em 1561, após o falecimento de seu marido. Envolvida em um escândalo de assassinato, é forçada a abdicar em 1569. Então ela se desentende com seu marido, e aí ela casa-se com um primo, e o pessoal acusa esse primo dela de ter, de fato, tramado para a morte de seu marido. Knox morre em 1572 e Stuart em 1587. A teologia calvinista e o regime presbiteriano mantém-se estabelecido até 1572, quando tenta-se implantar o episcopado. Andrew Melville, reitor de St. Andrews, luta contra tal tentativa. Em 1581, após ser travada a luta, os presbitérios são retomados de forma experimental. Em 1592, o rei Jaime VI tenta implantar novamente o episcopado sem sucesso, tornando o presbiterianismo a religião oficial da Escócia. Com a fusão das coroas inglesa e escocesa em 1603, os Stuart tentam estabelecer o episcopado até 1640, sem sucesso. Enfim, em 1690, o presbiterianismo se estabelece de vez. Então, foi uma implantação tão profunda, tão forte, que mesmo com todas essas tentativas de reimplantação do catolicismo, tá certo? Ou do que é chamado aqui do episcopado, né? Então essa estrutura de poder anglicana semelhante à Igreja Católica, de centralização do poder em torno de uma igreja oficial, ela não pega na Escócia. Então eles sempre resistem nessas tentativas. Por conta das perseguições, muitos presbiterianos escoceses fogem para a Irlanda do Norte, Estados Unidos, formando aí a igreja que fortalecerá as 13 colônias. A reforma na Irlanda. A Inglaterra nunca conseguiu dominar a Irlanda, como fez com a Escócia e Gales. O conflito e o ódio gerados causaram a falha da conquista do país ao protestantismo. Os irlandeses se revoltaram contra a Inglaterra em 1557 por conta da reforma. O parlamento decidiu confiscar as terras rebeldes derrotadas. Ao assumir o trono, Jaime I resolve recolonizar a Irlanda do Norte com protestantes, a maioria presbiterianos e escoceses. Muitos emigraram para os Estados Unidos em 1700, devido às barreiras econômicas. A divisão entre as Irlandas que vemos hoje foi consequência da colonização. Então você tem a Irlanda na primeira situação, ela sempre se manteve independente da dominação inglesa, que conseguiu se estabelecer sobre o norte, Escócia, e sul, país de Gales. Então a Irlanda se mantém sempre à parte. Com os movimentos reformistas na Inglaterra, o catolicismo na Irlanda se fortalece cada vez mais. Então é uma marca nacional. O catolicismo como forma de independência da influência da Inglaterra. E aí o que a Escócia faz? Ela vai tentar recolonizar a Irlanda, estabelecendo forçadamente ali o protestantismo. E aí surge aquilo que é um dos grandes conflitos religiosos até hoje, que é o sul, tá certo, da Irlanda católico, e o norte protestante. Você tem a briga dessas duas Irlandas, a Irlanda do Sul, a chamada Irlanda, né, e Irlanda do Norte. Então a do Sul chama-se só Irlanda. Eire e Ulster, né, Irlanda e Irlanda do Norte. Então a Irlanda do Norte sendo protestante. Na Holanda, a reforma das 7 províncias do norte dos Países Baixos, atual Holanda, contra o Papa foi originada na luta contra o domínio espanhol. Aí tem a situação. A Espanha e Portugal católicos, extremamente católicos, né? Toda a Península Ibérica. E esses casamentos entre essas coroas estabeleceu que o rei francês tinha autoridade sobre a Holanda. E aí, com os movimentos reformistas na Holanda, esse movimento de separação, esse movimento antagônico à influência espanhola, devido também à sua religião católica. Então começa a reforma na Holanda, favorece também esse antagonismo político. O luteranismo não foi bem recebido pelos holandeses, devido ao apoio de Lutero ao domínio dos príncipes, irritando os holandeses, que desejavam se rebelar contra seu rei espanhol, aí Carlos V, que tinha muita ligação também com a Espanha. Então,
quando Lutero fica do lado dos príncipes, devido a essa estrutura, né, de unificação religião-estado, os holandeses se desgostam disso, então aderem mais para o lado calvinista. O calvinismo foi melhor aceito por sua democracia. Você tem o problema do luteranismo na Holanda devido a essa questão, tá certo, da dominação espanhola, e na Hungria devido a problemas de desentendimento entre os alemães e os húngaros. Você tem essa situação também muito ligada a essa questão histórica, política, né? A Holanda também tinha a seu favor ser o berço de Erasmo de Roterdã, do Novo Testamento grego que escreveu. O primeiro Novo Testamento em holandês surge em 1523, gerando comparações entre a Igreja Católica e a Igreja do Novo Testamento. Entre 1525, quem aceitava a reforma seguia Lutero, porém em 1525 até 1540, os anabatistas fazem um grande número de adeptos. A partir de 1540, o calvinismo invade a região, tornando-se a maioria. Com a ascensão de Filipe II ao trono espanhol, iniciou-se um esforço para retornar aos Países Baixos à fé romana. E aí você tem as grandes guerras, tá ok? Sua vacilação entre a clemência e a crueldade geraram revoltas nos Flandres entre 1565 e na Holanda em 1566, gerando saques e profanações. A resposta foi uma perseguição de 6 anos que vitimou 2.000 pessoas e gerou 40.000 imigrações. A oposição surge com William de Orange, que inicia uma revolta em 1568 contra a Espanha. Inicialmente é vencido e se retirando para a Alemanha. A população inicia uma resistência em 1569, pilhando navios espanhóis. O duque, enquanto isso, cerca as cidades revoltosas e as toma, empreendendo inúmeros massacres. 7 anos depois, Antuérpia é saqueada, com 7.000 pessoas assassinadas pelo sucessor do Duque de Alva. O ato incendeia o espírito nacionalista que faz com que a Holanda e Zelândia, províncias calvinistas, se unam a outras na pacificação de Ghent em 1536 para expulsar os espanhóis. De todas as províncias, as terras católicas romanas flamengas se reúnem, formando a Bélgica. Aí você tem hoje a Bélgica e a Holanda, os Países Baixos, né? Então os Países Baixos divididos entre essas províncias católicas se uniram e formaram a Bélgica. A Bélgica é essa unificação dessas províncias católicas. E a Holanda, esses países protestantes que se rebelavam contra a dominação espanhola, que era uma dominação católica. As demais províncias assinaram a União de Utrecht em 1539, repudiando em 1581 a soberania do rei espanhol. A guerra pela liberdade duraria até 1648, após o assassinato de Orange, que havia retornado para liderar a luta em 1584, e a derrota da Armada Espanhola para a Inglaterra em 1588, com a assinatura do Tratado de Westfália. Durante o século XVII, a Holanda forma um rico império no extremo oriente e no hemisfério ocidental, conquistando diversas terras na América do Norte e Nordeste brasileiro, inclusive em Pernambuco, chegaram a formar de fato um território independente ali, tá certo? No estado de Pernambuco. Então quase que eles conseguem se implantar ali de forma constante, né? Não conseguiram porque os portugueses se uniram com os indígenas e os escravos para implementar uma revolta e expulsar os holandeses de lá. A igreja holandesa se organizou no sistema presbiteriano de administração. O Sínodo de Enden, de 1571, também formulou uma confissão belga, recebendo aprovação final no Sínodo de Dort. E aí, na questão, você vai ter a disputa dentro da Holanda entre o calvinismo, que se estabelece ali, tá certo? Inclusive esteve muito presente nessa luta, né, contra a dominação espanhola, e outros proponentes agora de uma reforma na reforma, que são chamados remonstrantes. Então você vai ter Jacó Armínio, que inclusive alguém foi elogiado por Teodoro Beza, que é o continuador de Calvino. Teodoro Beza chegou a tecer, né, uma carta de elogios a Jacó Armínio, recomendando ele como um pastor qualificado. Só que Jacó Armínio começa a ver alguns excessos dentro dessa teologia dita calvinista. Então ele propõe alguns pontos, né, de reforma, né, os chamados remonstrantes. Ele não chega a sobreviver até a época em que isso é proposto, mas os seus continuadores fazem essa proposta, que é totalmente recusada no Sínodo de Dort, que é um sínodo, na verdade, totalmente presidido pelos calvinistas,
e não foi dada oportunidade aos arminianos de defenderem suas ideias, eles apenas são condenados e perseguidos. Então você vai ter essa perseguição calvinista contra os remonstrantes, né, os arminianos, mas isso vai fazer com que eles, saindo dali, difundam então essa nova perspectiva da reforma em outras terras, sendo depois, né, muito influentes em território americano. Em 1603 torna-se professor, aqui um pouco do histórico, né, de Armínio. Armínio iniciou suas pesquisas, foi oposto por seu amigo Francisco Gomarra. Armínio solicita um sínodo, a questão da representação, né, dos remonstrantes. Em 1618 e 1619 foi realizado o sínodo de Dort, constituindo-se numa maioria calvinista. A perseguição aos arminianos só acaba em 1625. E tal movimento exerce influência entre anglicanos, metodistas e o Exército da Salvação. Aí você tem os contrapontos de Armínio, né? Depravação total, ele opõe o livre-arbítrio. O homem é capaz de procurar a salvação antes de Deus oferecer a graça fundamental para habilitar a sua vontade para cooperar. Então você tem a graça preveniente, né? Chamada. A eleição incondicional, questão da eleição ser condicional. A graça limitada, ele coloca que a graça é ilimitada. A graça irresistível, sim, a graça é resistível. Tanto textos bíblicos que indicam a possibilidade da apostasia, né? Que é uma forma de resistir à graça. Perseverança dos santos, a possibilidade da perda de salvação. Então, a depravação total, livre-arbítrio. Eleição incondicional, já foi colocado, né? Ok, tá certo. Então, somente até aí, nós vimos então os importantes movimentos de reforma dentro de todo esse território europeu, né, a partir desses importantes desenvolvimentos como foram abordados. Aqui ele vai se aprofundar um pouco mais na questão da reforma inglesa, mas isso aqui já foi profundamente estudado, né? Então você tem apenas que citar a questão de William Tyndale, que publica em Worms, em 1525, as edições do Novo Testamento em inglês, tá certo? Do Novo Testamento de Erasmo, é martirizado em 1536. Então, William Tyndale também participa dessa questão da tradução, e cover dele depois publica a Bíblia inteira em 1535, a Bíblia traduzida para o inglês, cooperando com os movimentos que já haviam sido iniciados com Wycliffe. Tá, okay? Então você tem esses importantes nomes que colaboram dentro desse espírito de reforma que vai surgir na Inglaterra, mas a reforma vai passar por todos aqueles reveses, né? Com o surgimento da Igreja Anglicana a partir da reforma implementada por Henrique VIII, tá, ok? Então você tem aqui essas situações e isso é suficiente para entendermos, né? Uma vez que já havíamos abordado num primeiro momento já toda essa questão aí de Henrique VIII. Então eu vou encerrar aqui a aula, que já se estendeu bastante. Eu acredito que tudo isso já foi suficiente para termos uma boa ideia de como a reforma se desenvolveu pelo território europeu. Esses textos vão ficar disponíveis para que você possa também estar analisando. E depois vamos partir para a análise do surgimento desses grupos aqui. Ó. Vamos fazer uma análise um pouco melhor dos grupos puritanos, pietistas e estes outros grupos que, a partir desses desenvolvimentos, vão dar continuidade à reforma em território americano. Tá, ok? Então eu agradeço a você que esteve comigo até esse momento aqui da aula. Peço para que você curta o vídeo, se inscreva-se no canal, compartilhe e que Deus continue abençoando sua vida. Vamos dar sequência porque temos muito mais a analisar ainda acerca desses grandes movimentos de reforma e a continuidade com a Contra-Reforma Católica, e depois entendemos como a igreja vai se estruturando até chegar na nossa época, tá ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima noite.